Oi, gente, olha eu aqui de novo. Pessoal, eu esqueci de falar uma coisa muito importante no vídeo que eu acho que é bom já deixar bem ciente, por isso eu tô gravando aqui mesmo, que eu já cheguei na minha casa. No vídeo eu falo muito sobre pessoas que me influenciaram a odiar, né, evangélicos, enfim. Até mesmo eu comento sobre os processos com os meus pais, né, que eles falavam coisas que me machucavam. Só que hoje é uma rotina totalmente diferente. Coisas que eu nunca imaginei já aconteceram. Minha mãe, por exemplo, vive me dando saia de crente, né? Hoje a gente tem paz no nosso lar, a gente consegue viver em comunhão, somos muito felizes, mesmo tendo religiões diferentes, aprendemos respeitar o outro e a gente consegue até sentar e falar sobre a Bíblia. E eu sou muito feliz pela minha família, porque depois de todo o processo dolorido vem o tempo de glória e o tempo de bênção. E hoje nós somos muito felizes, convivemos muito bem, então não existe mais nenhum tipo de ódio, tá? Até porque minha mãe não vai me odiar, né? Nem meu pai. Então, é isso, eu só queria deixar todo mundo ciente disso pra não ficar dúvidas, pra não gerar dúvidas, tá? Tá tudo em paz. E Deus é fiel, Deus é fiel. O processo passa e Deus muda os corações, tanto o meu, quanto deles, quanto de várias outras pessoas. É isso. Vai pra próxima parte do testemunho. Enfim, chegou um dia que eu tinha as senhas das redes sociais dele e eu entrei e vi uma conversa dele com a pastora. E na época, eu lembro que aquilo mexeu muito comigo, porque tava bem nítido que ele terminaria o relacionamento comigo por eu não ser da mesma religião que ele. Então eu surtei. Já virei a loucona e aí eu tomei uma decisão. Eu liguei pra essa pastora, não lembro se na época eu liguei, eu mandei mensagem e eu marquei de se encontrar com ela, de ir na casa dela pra gente conversar. Até então, os meus planos seriam ir lá conversar com ela, dizer que ela não podia permitir que ele terminasse comigo por causa de religião e blá 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 blá. Enfim, tudo na minha mente seria assim. Só que Deus já tinha traçado um processo e um projeto. Ou seja, eu me perdi no bairro. Eu não consegui achar a casa dela. Eu fiquei totalmente desnorteada, com medo de ser assaltada e eu não achei a casa dela. Acabou que eu fui parar em um culto. Que ironia do destino, gente. Fui parar em um culto numa igrejinha pequena e, gente, eu tinha um ódio de pregador que pregava gritando. E justo nesse dia, o pregador era sei lá, escandaloso, igual essa moto, escandaloso. Gente do céu, ele berrava. Só que era como se aquele berro viesse tão suavemente aos meus ouvidos, porque naquele dia eu entrei já quebrantada na igreja, eu já estava assim, passando um filme na minha cabeça de tudo que estava acontecendo na minha vida. Eu sempre fui uma adolescente um pouco diferente, sabe? Por isso, às vezes, eu não me sentia tão bem em estar na igreja, porque as pessoas achavam que eu era louca, sabe? Aconteciam coisas comigo, assim, que às vezes não tinha explicação. Já tentaram até falavam que eu precisava me internar num sanatório, sabe? Mas ninguém parava pra entender o que eu tava passando. E eu achava realmente que eu era louca, porque acontecia as coisas, eu não tinha explicação, eu não tinha como entender o porquê de estar acontecendo. Então nesse dia eu já entrei meio que quebrantada, pensando em tudo que aconteceu na minha vida, em todas as palavras que eu ouvi na minha vida. Então eu acho que assim, Deus já havia me preparado para entrar naquele lugar. Então o pregador começou com uma ministração muito linda. Por mais que ele gritasse, era como se Jesus gritasse para me chamar a atenção, porque ele começou a falar coisas que somente Jesus sabia ao meu respeito. E aquilo começou a mexer comigo, começou a me cativar, mas eu não olhava diretamente para a igreja, eu ficava assim encolhidinha no canto, bem grudada na parede, e eu chorava muito. Eu lembro que eu chorava muito. E no final do culto, o pastor pediu para que as pessoas ficassem de pé e algumas missionárias que estavam ali viessem orar por essas pessoas. E eu nunca vou esquecer do rosto da primeira pessoa usada por Deus para falar algo na minha vida. Assim, gente, eu já tinha visto algumas vezes em retiro algumas irmãs da igreja católica falando em línguas, mas para mim era loucura. Eu nem sabia o que era isso, eu nem sabia o que era línguas estranhas, eu achava que ela estava possuindo. E aí ela veio assim no reteté, rodando com a mão erguida e falando em línguas. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher tá louca, eu tô ferrada.
E ela mandou eu fazer assim com a mão, tipo uma concha. E ela orava e jogava, fazia assim, sabe? Eu falei, misericórdia, Jesus amado, o que eu tô fazendo da minha vida onde eu tô? Só que, gente, ela começou a orar inicialmente em línguas, mas de repente ela começou a já meio que falar como se fosse realmente Deus dentro do corpo dela. Porque ela começou a contar processos da minha vida e aquilo começou a mexer profundamente comigo, porque não havia hipótese nenhuma dessa mulher me conhecer, não existia hipótese nenhuma dela me conhecer. E então ela começou a falar assim, você prega, irmã? Eu não sabia o que era pregar, né? Pregar martelo? Eu nunca preguei. Daí eu falei, não. Daí ela falou assim, tem certeza, irmã? Porque eu vejo você ministrando para jovens. Então, como eu me lembrei da época de liderança de jovens, eu comecei a chorar muito. Eu falei assim, eu dava lição, eu era líder de jovens na igreja católica, porque eu sou católica. E ela falou pra mim assim, irmã, mas o teu futuro te reserva coisas semelhantes, porque eu vejo você ministrando para muitas pessoas, eu vejo você falando do evangelho para muitas pessoas. E fora muitas outras coisas que ela começou a falar comigo. E aquilo foi queimando, ardendo. E eu comecei a chorar muito. E ela começou a ministrar várias coisas sobre a minha vida. Ministrar a cura no meu psicológico. E na hora que ela falou aquilo, eu falei, meu Deus, como ela sabe? Isso me atormentou a minha vida inteira. E nunca ninguém conseguiu me ajudar. E como que ela sabe? Enfim, foi muito emocionante. E daí, depois que acabou tudo aquilo, o pastor fez o apelo para quem queria aceitar Jesus. Eu não sabia o que era aceitar Jesus. Eu achei que era aceitar Jesus, né? Se eu não aceitasse, eu tava negando a Jesus. Então eu falei, eu vou aceitar, né? Só que eu fiquei na minha. Até uma irmãzinha que bate aqui em mim, bem baixinha, sabe? Eu conseguia pegar ela por aqui. Outra irmãzinha do reteté grudou na minha cintura, eu levei um susto. E ela falou, você quer aceitar Jesus, irmã? Você quer aceitar Jesus? Eu falei, quero, né? Negar ele que eu não vou. Mas eu não entendia que era meio que dizer assim, tô indo pra igreja crente, evangélica, né? Enfim, fui lá, o pastor orou por mim. No dia eu falei assim, só falta esse pastor agora focar em mim, ver que eu tô de brinco, ver que eu tenho tatuagem, ver que eu tô com esmalte na unha e começar a meter o pau em mim. E ele não falou nada disso, ele orou, ele profetizou na minha vida, e foi uma coisa assim tão boa, libertadora. Então naquele dia eu saí de lá sem dois tipos de visões que eu tinha. Nem todos os crentes são iguais. Não é porque eu ouvi que um determinado grupo totalmente se acha que é o dono do céu, que todos os evangélicos do mundo são iguais. Existem sim pessoas que são de Deus, são usadas por Deus e têm um relacionamento tão profundo com Deus que é capaz de amar como Deus ama. A segunda visão é que o pregador que grita, ele está expondo o que está dentro dele, né? Não tem como você clamar, não tem como você chamar a atenção de Deus cochichando, né? Tem que falar alto. Então eu perdi essa birra de crente que grita, porque digamos que eu seja uma delas, de repente. Após o dia que eu aceitei Jesus, a minha vida ela começou a mudar. Porque eu fiquei dividida entre estar na igreja evangélica e estar na igreja católica. Afinal, eu tinha muito medo de expor isso para os meus pais. Porque na cabeça deles, eu só estava tomando decisões por causa do meu namoro, por causa do menino, por gostar do menino. Quando, na verdade, eles não entendiam o que estava acontecendo dentro de mim. Aí, eu fiquei ainda um período dividido entre uma e outra. Eu frequentava uma igreja, frequentava outra. Só que chegou um momento em que eu optei definitivamente por ficar na igreja evangélica. E foi quando, consecutivamente, eu optei por me batizar. Eu tinha muito acesso à Bíblia, coisas que eu não fazia antes, né, que era ler a Bíblia. Então eu praticamente não entendia nada do que acontecia. Para mim eram histórias que os padres contavam, que as pessoas contavam, porque eu não tinha acesso a essa verdade. Até que eu comecei a ter acesso por vontade própria. Não é que lá eu não tinha acesso, é que lá eu não me esforçava para ter. Mas na igreja em que eu estava, eles me incentivavam a essa busca incessante pela verdade, pela palavra. E então eu comecei a ver o mundo de outra forma com base no que eu lia na Bíblia. E eu optei por me batizar novamente, porque eu tinha sido batizada quando eu ainda era um bebê, e um bebê não tem pecados.
E segundo a Bíblia, o batismo serve justamente para isso, para você se limpar dos seus pecados e começar uma nova história com Deus, onde você também terá pecados, mas que você luta incessantemente para ser uma nova criatura. O batismo significa matar o seu velho homem para viver um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, com base nisso, com base no que a Bíblia me explicava sobre o batismo, eu optei por me batizar de novo. E foi tipo o ápice da situação, né? Ápice, nem sei se é ápice que fala, sei lá. Foi o caos da situação, porque todo mundo se voltou contra mim, todo mundo achou um absurdo. Amigos da época começaram a me ofender. E eu lembro que eu sempre fui muito calada. Eu nunca retruquei contra isso. Até porque eu entendia um certo lado deles, assim, estarem revoltados. Então eu não questionava. Mas eu recebi muitas afrontas, principalmente dos meus pais. Eu lembro que no dia do meu batismo estava um dia bem assim, de tempo nublado, bem fechado. E até frio, eu lembro, e eu pensei, nem vai ter batismo, né? Só que teve, e eu fiquei lá fora esperando, eu nem comentei com eles que eu ia me batizar, mas eles já estavam desconfiados. E eu lembro que eu comecei a ouvir coisas assim, eu tava lá fora e eu comecei a ser xingada, e começaram a falar coisas, e aquilo começou a doer muito em mim, porque ainda que eu entendesse que como eles também odiavam evangélicos, assim, de certo modo, eu achava, não sei o que passava na minha cabeça, que eles poderiam se sensibilizar e querer ir assistir meu batismo de repente. E foi bem triste, porque para mim estava sendo um momento especial. Não era por causa do meu namorado, não era por causa de relacionamento, não era porque as pessoas estavam falando coisa na minha cabeça e eu me deixava me levar pelo que as pessoas falavam. Eu realmente estava vivendo aquilo. Eu realmente tinha certeza do que eu queria. Então, aquelas palavras me machucaram muito. Eu lembro que eu fui pro batismo e eu nem conseguia prestar atenção no que eles falavam, porque a única coisa que entrava na minha cabeça era aquelas palavras, né? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô orgulhando? Porque e se eles me odiarem pro resto da vida? Era o que eu pensava. Porque na época a gente não entende muito a cabeça dos pais, né? Às vezes eles só estão querendo o nosso bem e a gente tá achando que é pro nosso mal. Mas eu lembro que doeu muito. Cheguei, ainda estava nublado, e quando o pastor me chamou para entrar na piscina e me batizar, as nuvens fez tipo e o sol desceu. Foi muito lindo, muito emocionante, porque foi tão rápido, tipo do nada apareceu um sol tão lindo, ficou um dia tão maravilhoso, tão encantador. Aquela piscina parecia um mar, sabe? E eu saí de lá assim tão vazia. Nossa, que batida de porta, amigo, obrigada. E eu saí de lá assim tão vazia de mim mesma, pronta para ser preenchida por Deus. Foi um dia totalmente marcante, muito bom, muito gostoso e lindo. Então, depois do batismo, eu comecei a me envolver mais na igreja, comecei a frequentar mais as coisas da igreja, e chegou um período do meu relacionamento que nós dois chegamos à conclusão de que não daria certo, terminamos. E, gente, por incrível que pareça, eu já sofri até depressão por causa de términos de relacionamento. Mas com Deus foi muito mais fácil superar. Nós terminamos super de boa, até hoje nós conversamos normal. Acho que é o único relacionamento que ainda tem algum contato, bem pouco, né? Mas tem, porque eu e a família dele somos muito ligados. Foram pessoas que me ajudaram muito nessa fase, nesse início de caminhada, sabe? Pessoas que eu tenho no meu coração, que eu amo demais, porque me apoiaram, me incentivaram, oraram por mim e me ajudaram muito. Então a gente acabou tendo esse vínculo de amizade, todo mundo, porque com Deus a gente consegue liberar perdão, a gente consegue entender que tudo tem um propósito. Foi a cura de relacionamento mais gostosa que eu tive, porque Deus não curou apenas esse término, Deus curou todos os outros términos. Ele começou a trabalhar de uma maneira na minha vida para me preparar para o meu casamento, para me preparar para a pessoa certa. Então eu digo para vocês, nada do que eu fiz no passado para tampar as minhas feridas, para mudar a minha forma de ver a vida, nada adiantou. Não foi baladas, não foi muitos amigos, não foi vários peguetes, nada disso adiantou. Porque somente com Deus que eu consegui ter uma cura verdadeira, genuína e rápida. Foi muito rápido.
Então, nesse período, nesse processo, Deus cuidou muito de mim. Ele levantou pessoas que nunca tinham me visto para ministrar coisas ao meu coração. Eu lembro de uma vez que uma irmã falou que para Deus eu era como uma pérola escondida bem no fundo do mar. E que em determinado momento da minha vida, essa pérola ia ser aberta para o mundo. E então ela ia frutificar na vida de muitos. E todas essas mensagens eu guardo no meu coração. É claro que algumas a gente acaba esquecendo, porque são várias, mas as mais profundas, as que mais mexeram comigo, eu lembro e eu aguardo o momento em que cada uma irá se cumprir. Várias já se cumpriram, gente. É incrível como realmente Deus é verdadeiro, como Deus é real, como Deus usa as pessoas de forma poderosa. E eu sou muito grata a Ele por tudo que Ele fez na minha vida, por me permitir conhecer Ele mais de perto. Porque no meu passado, eu só convocava Ele para minha presença quando eu estava em algum lugar onde me liberavam para fazer isso. Eu não achava que eu podia fazer isso diariamente, no momento em que eu quisesse. As minhas orações eram sempre as mesmas, sempre a mesma rotina, sempre as mesmas palavras. E eu achava que aquilo era certo, né? Que o certo era chamar Deus de Pai apenas na oração do Pai Nosso. E quando eu comecei um relacionamento com Ele, eu entendi que vai muito além disso. Eu entendi que o véu se rasgou. Hoje eu posso pedir perdão diretamente a Ele. Hoje eu entendo que Jesus é meu intercessor e não existe ninguém além de Jesus que me leve até Deus. E hoje eu entendo que sim, eu posso chamar Deus de Pai a todo momento. Eu posso chamar esse Pai para conviver comigo, porque para Ele eu sou uma filha amada em quem Ele muito tem prazer de ouvir, de conversar. Então, depois de tudo isso, de todo esse processo, eu entendi o amor de Deus comigo e eu sou muito grata por isso. Gente, eu tô aqui tentando fugir do sol, porque agora ele já começou a esquentar. E para encerrar esse vídeo, eu queria deixar uma experiência minha, né? Que o testemunho inteiro já diz muito sobre isso. Mas se porventura esse vídeo mexer com você, você começar a perceber que você tem muito ódio, né? De crente, ou até mesmo crente que tem ódio de católico, que vocês liberem o coração de vocês para entender que nem todas as pessoas são iguais. Não é porque algumas pessoas são ruins que todas serão ruins, sabe? Existe muita gente sendo usada por Deus, independente de religião. Eu queria mandar um beijo especial para todos os meus amigos católicos, que eu tenho muitos, e eu dou graças a Deus porque eu ter trocado de religião, em um determinado momento eles se incomodaram com isso, mas logo em seguida já me pediram desculpa, e eu continuo, acredito eu, sendo uma referência, porque sempre que precisam de conselhos, me procuram, e eu sempre tento mostrar para eles o amor que Jesus tem por eles, o cuidado que Jesus tem por eles, e respeitando cada um as suas escolhas, porque assim a gente é feliz. E também, se porventura esse vídeo falar fortemente com você e você se lembrar de alguém, compartilha com essa pessoa, compartilha nas suas redes sociais. Vamos ajudar aí o canal a crescer, vamos ajudar mais pessoas a serem alcançadas pelo amor de Deus. E eu espero que realmente Deus tire todas as suas dúvidas. Um beijo especial para Amanda e para várias outras meninas que me pediram esse vídeo, meninos também que me pediram meu testemunho. Não era o tempo de gravar, sabe? Eu não queria, aliás, na minha cabeça não era o tempo, eu não queria gravar agora, eu queria quando o canal tivesse mais pessoas, mas eu acredito que é o tempo de Deus, e o que importa é que esses 100 primeiros inscritos são as primeiras pessoas que acreditaram em mim e são as primeiras pessoas que merecem ouvir um pouquinho mais sobre a minha história. Beijo grande, curta, compartilha e se inscreva no canal. Deus abençoe. Fui!